Olá, mais um Papo de Mãe que Ora aqui. E hoje o assunto é polêmico. Pegou fogo no parquinho aqui, não é mesmo? Pegou muito fogo, mas vocês vão gostar. Todo assunto polêmico tem um consenso também, né? E o nosso é a vida. Aguarda aí que vocês vão ter muito assunto aqui e vocês vão poder opinar com a gente aí depois também. Nosso assunto hoje é aborto. E o tema é muito interessante. O meu direito termina onde começa o direito do outro. E aí, na palavra, nós vamos ver que no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 6, é o Senhor que dá a morte e a vida, faz descer ao Sheol e de lá voltar. Ou seja, nós temos que entender que nós vamos discutir aqui, debater sentimentos nossos, mas a igreja ela tem uma posição firme sobre isso. Primeiro, ela é a favor da vida, que todos nós concordamos. Só que em alguns casos nós pensamos talvez diferente uma ou outra, mas a igreja ela tem o direcionamento dela aonde pode e aonde não pode. E a palavra nos diz que em situação nenhuma. É muito claro, Deus é o Senhor da vida e o Senhor da morte. E aí, Camila, quando a gente fala, né, que a gente começa esse assunto, a primeira coisa que rola é sobre a liberdade do corpo. Não é isso? Então, comigo aconteceu uma coisa interessante. Eu lembro quando eu menstruei, quando eu fiquei mocinha, né, eu morava no interior, e no dia que eu menstruei, minha mãe chegou para mim e falou assim: você sabe o que isso significa? Significa que você pode gerar um filho. É isso que significa a primeira menstruação. O seu corpo está pronto para gerar um filho. Será que a gente está passando isso para os nossos filhos? Né? O que significa aquilo? Não é só um sangramento chato, né? É uma responsabilidade. E a partir dali, as suas atitudes elas podem resultar em crianças. Agora, quem nos deu esse corpo? Quem nos deu esse dom de gerar um filho? Deus. Aí vem a outra coisa que a gente tem que ter consciência. Nós não somos os donos do nosso corpo. Nós somos tementes a Deus, Deus nos deu a vida e nós devemos sim, né, ter esse senso geral do que aquilo pode causar, né? Tanto de benefícios no sentido de presente, que foi o dom de gerar a vida, quanto no sentido de responsabilidades. Então, quando a gente fala em aborto, a gente vai falar, são as mais diversas situações. Tem as situações que é muito colocado aí em discussão, na mídia, situações, né, que a gente vai discutir como estupro, má formação. Só que hoje em dia o que está faltando às vezes é a formação de base. Porque eu acho que a grande maioria dos abortos que a gente ouve falar não são porque a pessoa nem foi estuprada, nem porque o embrião, o feto tem uma má formação. Foi por escolha, foi por ter feito sem pensar, ou foi por não valorizar mesmo aquilo que está acontecendo. Então é isso que a gente tem que pensar na nossa responsabilidade, com o nosso corpo, com a nossa vida e deixar isso muito claro para os nossos filhos. E essa questão, né, que a gente fala de ser dona do corpo, Camila traduziu bem isso enquanto criação de Deus. Mas tem também uma questão mais séria do que isso, né? Não sei se é mais séria, mas, né, porque tudo é importante. Mas tem uma questão importante, porque a criança também é uma criação de Deus. Claro. Portanto, o meu direito termina aonde começa o direito da criança. Então, quando se discute o direito do corpo, nós precisamos, como cristão, discutir também o direito do feto, não é isso? E aí, Cris, tem uma coisa que é importante, porque eu tenho experiência de aborto natural da minha filha, né? E ela passou por 3 abortos e eu falo que sempre que eu olho nos olhos dela, eu vejo a dor desses 3 filhos. E você, Cris, também já passou por um aborto, né? Um aborto espontâneo. Eu acho que é um testemunho importante, filha, para você trazer isso. Eu fico até emocionada, né, tia? Você vê que minha conversão foi a partir disso.
né? Eu sempre muito racional, eu defendia, antes da minha conversão, né? Estuprou, então, assim, engravidou de forma indesejada, eu era a favor do aborto. E a partir do momento que eu tive essa conversão, né, que foi... eu tive realmente uma experiência, né, extraordinária com Nossa Senhora no Santuário de Lourdes, isso contra a minha vontade, eu estava junto com a minha mãe nesse momento e eu tive um sonho lá dentro do santuário, onde eu estava num lugar muito lindo, num jardim muito lindo, que eu estava buscando os meus 2 filhos que estavam brincando, né, no jardim. Eu e meu marido, a gente procurando, não achava, até que nós nos separamos e eu sozinha fui atrás dos meus 2 filhos. E quando eu cheguei ali, fui vendo eles, quando eu vi 3, que era a minha filha mais velha, uma do meio, eu achava que era uma amiguinha, e o menor. E eu fui me aproximando, e veio aquela voz muito forte: pegue os seus 2 filhos. E eu muito radical, muito perdão, pegue os 3 filhos. E eu muito assim, firme, eu tenho 2 filhos só, não tenho 3 filhos. Eu fui me aproximando mais. Aí veio pela segunda vez a voz: pegue os seus 3 filhos. 3? Eu não vou engravidar de novo, eu só tenho 2 filhos. E aí pela terceira vez veio a voz: pegue os seus 3 filhos. Na hora que eu olhei aquela menina do meio achando que era uma amiguinha, e aí a ficha caiu. Nesse momento eu estava acordada, eu já estava aos prantos, e eu agarrei essa menina com uma força, e eu aos prantos, e minha mãe: o que está acontecendo? E eu: mãe, você não acredita? Aí minha mãe falou assim: eu acredito, você encontrou seu filho. Eu falei: filho não, mãe, filha. Eu tive um aborto espontâneo no meio dos meus 2 filhos e simplesmente eu deletei da minha cabeça. Deletei. E passaram-se um tempo, um ano, eu engravidei do meu filho pequeno. E minha mãe sempre falou comigo: você, depois desse aborto, você está diferente. E ficou, filha, muito dura. Muito dura. E até que veio essa conversão, né? Eu recebi esse presente de Nossa Senhora e pude encontrar uma filha que eu perdi no aborto, que eu achei que ela não existisse. Então aí está o valor da vida, né, tia? E é importante, né, Cris, nesse seu testemunho. Por quê? Porque você estava com a dor. Porque quando você defende o aborto, dá a impressão que tirar a vida é problema resolvido. Quando, na realidade, você cria uma outra ferida. É um grande exemplo que a gente vê, assim, por exemplo, no caso de estupros, né? Então, a justiça, as pessoas, a mulher, né, quer fazer a justiça humana com suas próprias mãos, achando que fazendo um aborto vai apagar a dor do estupro, né? É óbvio que, assim, é uma dor, a gente não pode imaginar tamanha dor de um estupro, mas é uma dor que tem que ser tratada. O aborto não vai apagar a dor de um estupro, isso que tem que deixar claro, né? Pelo contrário, às vezes é uma benção, é mais uma dor, com certeza, mas se fizer o aborto, né, vai ser dobrada essa dor. Agora, tia, é interessante, nos Estados Unidos você pode decidir se você vai ter o filho até 3 meses, né? E na nossa família a gente teve um caso que uma pessoa cristã evitou de um aborto, porque quando uma sobrinha nossa foi fazer um exame, deu uma alteração cromossomial e falou que o menino ia ser uma coisa horrorosa. E aí o médico falou assim: ó, eu, se fosse você, eu tiraria essa criança do ventre, você pode decidir desse aborto seu. Só que na época a mãe do marido falou assim: você não era cristã, eu cuido. Você não foi tirar, e foi em cima. E aí, olha só, o menino nasceu perfeito. Ele tinha uma chance de ter essas, não foi definido, mas foi todas as pessoas que estavam ao redor dela, tira, e elas muito jovens, com essa cabeça do aqui agora, vamos resolver o problema, né? E só que essa mãe, a importância da mãe, de vez em quando ter essa autoridade sobre a pessoa, não vai tirar, eu vou cuidar, interessa o que for, eu vou bancar e eu vou cuidar. Esse menino é normal, inteligentíssimo, lindo, saudável e está aí hoje em dia. Então, essas escolhas que a gente faz no dia a dia tem que ser muito bem pensada, né, tia? Eu acho que nem é pensada, filha. Eu acho que ela é direcionada por aquilo que a gente acredita. Porque quando você tem uma fé, e é isso que eu acho importante, né? Quando a gente traz a questão de tirar uma criança que tem uma deformação. Quem sou eu para definir
que quem vai viver no mundo é o perfeito ou o imperfeito. E nessa imperfeição, o que acontece? Deus não quer uma criança deformada, mas Deus pode tirar um bem para a vida daquele casal. Aquela criança pode ser fonte de cura, né? Quantos artistas aí que são influência e dão, nossa, eu tive um filho, acabaram montando uma ONG a favor de uma doença. Se virar um propósito de vida é diferente, isso é uma coisa. E a segunda questão, lembra sempre, tanto o aborto espontâneo quanto o aborto provocado, ele provoca dor na pessoa. Muita dor. E eu que convivo com muitas mulheres, escuto muito o coração de muitas mulheres, eu vejo que uma pessoa que fez aborto, ela nunca mais é a mesma pessoa. Isso machuca. Mas assim, a gente estava conversando antes, né? Tem algumas situações que até são legalmente aprovadas, que é difícil a gente definir. Por exemplo, uma gestação de um embrião anencéfalo, que não tem cérebro, que a medicina já comprovadamente sabe que não tem condição de viver. Ele pode nascer e vai morrer em seguida, né? A gente, pela lei, né, somos a favor da vida, somos, teoricamente, pela igreja, contra esse aborto. Mas quando a gente traz para a questão pessoal, por exemplo, eu não sei se fosse com a minha filha ou se fosse comigo o que eu faria, sabendo que ao nascer, imediatamente, isso é tudo comprovadamente, não teria condições de vida. Se eu aceleraria isso ou se eu levaria uma gestação até o fim, esperando para ter um natimorto. Então também são coisas que a gente sabe a resposta certa, mas são coisas que humanamente abalam, né, as nossas estruturas e que é fácil a gente falar quando a gente está falando na terceira pessoa. É verdade. Quando a gente está falando na primeira é muito difícil. E é bom você trazer isso, Camila, porque o seu sentimento pode ser o sentimento da mãe que está lá. Por isso a importância da evangelização, por isso a importância da gente entender a missão que cada um tem. Qual será a missão dessa criança somente na gestação? Sim. Se houve a criação da vida, é porque Deus tem um propósito para cada um. E isso, mãe, é uma pequena parte que a gente quer deixar para você. Nós temos sentimentos humanos, mas nós temos o direcionamento da nossa igreja. Vai lá no catecismo e se aprofunda sobre esse assunto. Mas feche os seus olhos, porque eu quero primeiro agradecer, porque muitos países estão começando a revogar a lei do aborto. E eu quero agradecer de coração, porque quem está trabalhando em cima disso, tenho certeza, Deus está trabalhando esse coração. Quero pedir também por todas as mulheres que de forma espontânea ou de forma provocada tiveram vidas arrancadas do seu ventre. Que o Senhor possa ir com a sua mão curadora para que nós possamos mesmo trabalhar todo esse sentimento que ficou, toda essa marca, toda essa ferida. E pedir, Senhor, misericórdia por todas as mulheres que estão vivendo neste momento uma gravidez com todas as nuances que a Camila trouxe. Que Deus traga para o seu coração a certeza daquilo que é certo, que o feto é a sua criação. Obrigado, beijo no coração e até a próxima. Até mais.